Olá, meus irmãos. Hoje, começando aqui no capítulo 8 de Atos, nós vamos ver no verso 1 aqui o consentimento de Saulo na morte de Estevão, né? Saulo, ele só vai ter o nome dele, ele só passa a ser chamado de Paulo a partir do capítulo 13, né? Capítulo 13, verso 9. É quando ele passa a ser, então, a partir dali, ser chamado de Paulo. Aqui ele era o Saulo perseguidor, o Saulo zeloso pela religião judaica, que fazia oposição a tudo que falava de Cristo, perseguiu os cristãos, consentiu aqui na morte de Estevão, né? É o que abre o capítulo 8 falando isso, né? Que Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E só para a gente saber, né, que essa questão, esse costume que Deus tinha em mudar o nome da pessoa é uma mudança de personalidade, né? Ele fez isso com Sara, com Abraão, com Pedro, né? E vai fazer aqui com Saulo, né? Depois é que ele passa a ser chamado então de Paulo, e aí é o Paulo que nós conhecemos, aquele Paulo, né, cristão, crente em Jesus Cristo, firme, né, que prega a palavra, que viaja para implantar igrejas, que né, depois perseguido, né? Primeiro ele persegue, depois ele passa a ser perseguido, né? Porque prega o evangelho. Quer dizer, a mesma assolação que ele praticou, depois ele vai sofrer, né? Por pregar Cristo Jesus. Mas é aquele Paulo, né? Que a gente conhece, que por amor a Cristo ele sofre qualquer coisa, né? Mas não nega fogo, está ali, ó, presente, firme em Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, né? Não se importa com a sua própria carne, sofre as aflições, ensina muita gente, prega a palavra, independente das circunstâncias ao seu redor desfavoráveis a ele, né? E aí, do verso 1 ao verso 4 desse capítulo, o que está acontecendo ali? Fala da dispersão dos cristãos, né? Os cristãos, eles andavam dispersos. O que é dispersos? O que é dispersão? Dispersão quer dizer fuga, quer dizer espalhados, né? É igual você chegar num formigueiro, aquela terrinha que as formigas formam, né? Tipo um murunduzinho, você chega naquela terrinha e quebra ela, e aí as formigas que estão ali dentro escondidas, elas vão se espalhar, né? Forma aquela roda de formigas, né? Porque as formigas se espalharam, né? É como se elas quisessem se defender, estão fugindo, né? Porque algo agrediu elas, está para matá-las. Então, aconteceu isso com os cristãos de Jerusalém, né? Eles andam dispersos. E por que os cristãos foram dispersos? O porquê dessa dispersão? O porquê é o apedrejamento de Estevão, né? Foi ali esse acontecimento que nós falamos no vídeo passado, esse martírio de Estevão, e também por causa de Saulo. Veja o verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, Saulo fazia isso, né? Ele assolava, ele perseguia, ele pegava, ele ia nas casas. Não existia lei naquele tempo que proibisse isso, né? Hoje existe uma ordem judicial para um policial, qualquer pessoa da lei entrar na casa. Ele não, ele mesmo sendo um religioso, em nome da religião, ele entrava nas casas, apanhava os cristãos, aqueles que haviam se convertido, né, ao cristianismo. Uma daquelas parte daquelas pessoas que se converteram, né, com a pregação dos apóstolos, que nós já pregamos isso nos vídeos passados. Então ele entrava nessas casas e pegava os homens e mulheres só porque professavam a fé em Cristo e levava para a prisão, prendia eles e açoitava, batia, enfim, né? Ele era o grande assolador da igreja, tudo em defesa do judaísmo, tá? E aí, por causa então desse martírio, por causa dessa perseguição, os cristãos eles andavam dispersos, eles foram espalhados.
Agora, irmãos, uma coisa interessante aqui, essa dispersão, ela foi proposital. Às vezes a gente não percebe, né, nas entrelinhas aqui, o que a mensagem de Deus ela quer dizer. Essa dispersão, ela foi proposital. Essa dispersão foi ocasionada por Deus. Por que isso? Por que Deus fez isso? Para se cumprir o que está escrito em Mateus 28:19. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Os irmãos já conhecem, né? O ide de Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, é para que se cumprisse Mateus 28:19 e também Atos 1:8, capítulo 1:8, que nós já pregamos sobre ele. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí, o que estava acontecendo então com os cristãos lá de Jerusalém? Os apóstolos, né? Eles estavam pregando, as pessoas estavam se convertendo, a igreja estava crescendo, ok? Mas os cristãos, eles não queriam sair de Jerusalém. Eles queriam só ficar em Jerusalém, tá muito bom para eles ali, né? A igreja confortável, né? A igreja ali acomodada, né? Então Deus precisou enviar o martírio, alguém precisou pagar um preço, infelizmente, né? Ou felizmente, às vezes a gente demora a compreender a obra de Deus, né? Às vezes Deus ele age mesmo no sacrifício, né? E aí pessoas têm que pagar um preço, né? Glória a Deus, porque Estevão está no céu, né? Mas ele pagou com a vida dele, tá? Para Deus provocar que essa dispersão, para quê? Para que os cristãos fossem espalhados e pregassem não só em Jerusalém, não só ali, né, na região deles, ali onde está a igreja, mas por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Esse era o projeto de Deus. Talvez, né, nós falando aqui humanamente falando, né, humanamente aqui, talvez se os cristãos tivessem pensado nisso logo, Estevão não teria passado pelo martírio, tá? Mas Deus provocou então esse martírio para que os cristãos fossem dispersos, beleza? Aí no verso 5 vai falar sobre Filipe. Filipe, ele desce para Samaria. Esse Filipe não é o Filipe apóstolo. Esse Filipe era um judeu cheio do Espírito Santo. Ele aparece pela primeira vez em João, capítulo 1, verso 43. Tá? É aquele Filipe lá de João, capítulo 1. E ele era um dos 7 escolhidos ali para organizar os bens da igreja, distribuir os alimentos lá da igreja, no capítulo 6, verso 5 aqui, que nós pregamos há uns 2 vídeos atrás. Ok? Então, esse era o Filipe. Verso 6 fala que Filipe, ele caiu na graça do povo. O povo dava crédito ao que ele falava, acreditava no que Filipe falava, né? Ouviam com atenção, prestavam atenção, aplicavam o coração àquilo que Filipe falava, e aquilo, então, né, foi a maneira que o Espírito Santo fez para anunciar a palavra do Evangelho, a anunciar a salvação em Samaria, né, que era ali a cidade vizinha de Jerusalém. Então, foi o que nós falamos, né? A maneira que Deus usou para que o Evangelho fosse distribuído, fosse espalhado e fosse se espalhando. Ok? Verso 7 vai falar que os espíritos imundos saíam, né? Os espíritos imundos aqui a gente entende como aqueles anjos caídos, né? Que se uniram a Satanás para provocar doenças, atrapalhar a vida das pessoas, né? E então essa obra maligna, ela ia se desfazendo, né? Com a pregação de Filipe, né? E todos os demais apóstolos, ok? E aí a gente vai para o verso 9, aparece um Simão aqui, fazendo truque mágico, né? Usando de artes mágicas. Só que as pessoas, naquele tempo, acreditavam já que aquele homem, ele era tão espetacular, né? Ele era tão bom na sua magia, na sua arte mágica, que o povo acreditava que aquilo vinha de Deus, que acreditavam até que ele já era o Messias, ok? Porém, aquela arte toda não era realizada
da parte de Deus, não era, ok? A arte mágica nenhuma, ela é da parte de Deus, e sim da parte maligna. Ou era truque mesmo, né? Os irmãos sabem, né, dessa questão ali de questão de visão óptica, né? Às vezes o mágico está lá fazendo o truque dele lá, está lá apresentando, ele chama a atenção, né, do público com alguma coisa, com uma mão, por exemplo, e com a outra ele está escondendo o objeto, né? É a hora que ele está fazendo uma coisa, ou então o assistente dele entra em ação para que a plateia, né, comece a prestar atenção nele enquanto ele está aqui escondendo, enfim, né? Deus não está nesse negócio. De Deus é que não é. Deus não vai usar essas coisas, perder tempo com essas coisas para iludir ninguém. A obra de Deus ela é santa, pura, perfeita, imaculada, e ela só serve para edificar a fé da pessoa, edificar vidas e salvar. Deus não perde tempo com magia, porque isso não é dele. A prova disso é que no verso 24, a gente vai dar um pulinho lá no verso 24, verso 24 não, verso 18, diz que Simão, quando viu que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para que o Espírito Santo descesse sobre ele também. Então, um homem completamente incrédulo, de Deus ele não entendia nada, não sabia nada de Deus. E aí Pedro repreende ele veementemente, né? Porque nós vamos ver que Pedro aparece aqui em Samaria porque ele foi enviado para lá, depois nós vamos falar sobre isso. E aí Pedro repreende ele fala assim, seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição. Aí no verso 22 ele fala, arrependa-te, né? E aí acontece algo bom, né? Com esse Simão, com esse homem. Verso 24 fala que ele se arrepende, ele pede para orar, né? Orai vós por mim, para que o Senhor nada faça comigo mediante o meu mal, ok? Então algo bom aconteceu com esse mágico, né? Ele se converte, ele se arrepende, ok? Ele não entendia nada de Deus, não fazia nada da parte de Deus, mas depois ele se arrepende e aceita, né, o evangelho. Beleza? Então vamos voltar para onde nós estávamos, né? Estávamos no verso 9, falamos sobre Simão, agora vamos para o verso 14. Aparece aqui Pedro e João. Pedro e João, eles foram enviados para Samaria. Quando eles souberam que Filipe estava pregando em Samaria, eles foram para lá. Eles foram para lá para quê? Pedro e João foram até Samaria para constatar se os samaritanos estavam realmente se convertendo, estavam realmente aceitando Jesus. Por quê? Porque eles não acreditavam nos samaritanos. Samaritanos não eram judeus puros, eram pessoas da invasão, tá? do exílio, que ficaram lá, ok? Na época do exílio, quando a Síria invadiu ali Samaria e levou cativo, parte desses homens da Síria ficaram ali e se casaram com com os remanescentes, com alguns remanescentes. E aí houve uma mistura. E por isso o judeu de Jerusalém, ele começou a ter uma rixa muito grande. Lembra que os judeus não falavam com os samaritanos? Porque existia essa rixa entre eles. Tá? Quando Jesus, por exemplo, entrou na aldeia, os samaritanos não queriam receber. Aí João foi um dos que falaram, Senhor, quer que a gente ore aos céus para que mande fogo e acabe com esse povo? Jesus, não é assim não, calma. Eu não vim trazer espada, mas eu vim trazer paz. Então, assim, não havia, né? Quando Jesus passa por Samaria para conversar com a mulher samaritana, era algo estranho, né? O judeu não passava por dentro de Samaria, ele cortava a volta. Mas Jesus foi lá para se encontrar com aquela mulher samaritana para converter o coração dela, para salvar aquela mulher. E ela achou estranho, mas como que você, sendo um judeu, vai falar comigo, né? Uma samaritana. Então, existia isso. Então, para Pedro e João acreditar, era muito difícil. Eles desconfiavam de tudo que vinha daquele povo, né? Desconfiava de tudo. Essa dúvida, ela persistiu até quando Pedro teve aquela experiência com Cornélio, lá no capítulo 10.
Então, até foi quando Deus mostrou aquela visão para Pedro e falou, olha, não faça comum aquilo que Deus, né, elegeu, ok? Então, a partir daí, Pedro entendeu então que a salvação não estava restrita somente para o judeu, mas para o gentio e para todo aquele que cresce em Jesus Cristo. Então, foi ali que essa desconfiança caiu, mas até, né, Deus mostrar para Pedro, eles desconfiavam de tudo que vinha dos samaritanos. Verso 15 fala sobre a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos. Então, só para recapitular, o que aconteceu? No capítulo 2, que nós já pregamos, fala que o Espírito Santo desceu sobre os judeus. Aqui, no capítulo 8, verso 15, o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. E lá no capítulo 10, verso 45, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os gentios. Ok? Então, só para a gente ver dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, 3 momentos em que o Espírito Santo é derramado sobre a vida das pessoas. Ok? Somente esses 3 momentos. Hoje, o Espírito Santo ele é derramado sobre a nossa vida no momento em que nós cremos em Jesus Cristo. No momento em que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus, beleza? Não existe essas manifestações ali do Espírito Santo no momento em que eu vou na igreja e lá, né, lá um momento em que eu recebo. Não, você recebe o Espírito Santo, a pessoa recebe o Espírito Santo quando ela crê. Ela creu em Jesus Cristo, então ela recebe o Espírito Santo. Não existe nenhuma manifestação anormal. A pessoa não vai cair, não vai ficar cega, não vai rolar, nada disso não. Ela recebeu e aquilo selou a vida dela para a salvação. Beleza? Essa é a função do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não dá para continuar mais, a gente termina esse capítulo então no próximo vídeo, ok? Deus abençoe, fiquem todos na paz.